bem, pessoal, prosseguindo com o nosso estudo de decadência e prescrição, neste módulo nós falaremos sobre a prescrição aplicável aos benefícios previdenciários. Vamos lá? Então vem comigo, vamos entender como é que funcionam, quais são as regras de prescrição aplicável aos benefícios previdenciários. Bora, vamos lá. Seguindo, aqui estão. Prescrição. E estamos falando da regra de prescrição, não mais aplicável ao custeio, mas aplicável ao benefício. A prescrição, vejam que as duas regras de decadência de benefício são 10 anos. A regra de prescrição aplicável aí ao setor de benefícios da Previdência, ele tem a mesma regra da prescrição do custeio, 5 anos. Então, 5 anos é o prazo de prescrição. No caso da prescrição para os benefícios, são 5 anos contados de quando? 5 anos a contar da data em que deveriam ter sido pagas toda e qualquer ação para. Então vejam, é o prazo, que é um prazo de prescrição, para se mover uma ação. E esta ação será movida, tá certo? Pelo segurado, pelo dependente, contra a Previdência. E este prazo é de 5 anos. 5 anos contados de quando? Ora, 5 anos, então a ação judicial que o segurado vai mover contra a Previdência, por exemplo, será 5 anos de quando as prestações foram vencidas, tá certo? Então, havendo prestações vencidas, 5 anos. E também 5 anos para haver quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social. Depois eu falo sobre isso aqui. Ó. Então vamos lá. O que é esse prazo de prescrição? Bom, é uma ação para ver prestações vencidas e também para ver quaisquer restituições, diferenças devidas pela Previdência. São 5 anos contados de quando? Da data em que deveriam ter sido pagas. Tá certo? Prestações vencidas, ou seja, que não foram pagas. Prestações vencidas, ou seja, elas não foram pagas. E elas, quando pagas forem aquilo que era devido, será pago referente aos últimos 5 anos. Assim como as restituições e as diferenças devidas pela Previdência serão pagas no período anterior de 5 anos. Olha que curioso, vem comigo. Olha que interessante. Nós vimos na decadência que o segurado ele tinha 10 anos para pleitear uma revisão de um benefício, de um ato de concessão. Né? Então, se o ato de concessão aconteceu hoje o INSS concedeu um benefício, então nós vimos que o segurado tem, né, do ato de concessão, ele tem 10 anos contados, nesse exemplo, do primeiro dia do mês seguinte. Então vamos lá. 10 dias do primeiro dia do exercício seguinte do recebimento do primeiro pagamento. Então, houve hoje uma concessão de um benefício. Quando houver o primeiro pagamento desse benefício, do primeiro dia do mês seguinte a este primeiro pagamento, tem-se 10 anos para o contribuinte, aí o segurado, o dependente, para que ele solicite aí a revisão deste ato de concessão. Perfeito. Agora, o fato de ele ter 10 anos para pedir não significa que, caso ele peça no 10º ano, ele vai receber os valores dos 10 anos anteriores. Se houver um indeferimento de um benefício, por exemplo, o indeferimento do benefício, nós vimos que no caso do indeferimento, ele tem 10 anos contados de quando? Da data que ele tomar ciência da decisão do indeferimento, tá certo? Ora, quando ele tomar conhecimento da decisão do indeferimento, ele tem 10 anos. Só que o fato de ele demorar, vamos supor que ele fez o pedido no último dia, lá no 10º ano, não significa que ele vai receber o benefício nos 10 anos anteriores. A prescrição diz que ele só terá direito de receber nos últimos 5 anos. Então veja, ele tem 10 anos para pedir a revisão. Se a revisão for concedida, ele só tem direito, pela prescrição, de exigir os últimos 5. Olha que interessante. Vou repetir. O contribuinte, o segurado ou o dependente, o beneficiário, ele tem até 10 anos para pedir a revisão do ato de concessão, por exemplo. Mas o fato de ele ter 10 anos para pedir a revisão não significa que, assim que for revisado, vamos supor que seja no último dia do 10º ano, que ele tem os 10 anos anteriores para receber. Não. Ele tem 10 anos para pedir uma revisão do ato. Uma vez que o ato for revisado, ele só pode exigir o pagamento
dos 5 últimos. Contados de quando? Vimos aqui, da data em que deveriam ter sido pagos. Então, verifica-se quando que esses benefícios que não foram pagos deveriam ter sido pagos. E vai poder reaver todos dos últimos 5 anos. Perfeito? Então é isso. Este ato de revisão de benefício, que ele tem 10 anos para fazer, lhe garante o recebimento dos últimos 5 anos, pela regra da prescrição. Ele tem direito a 10. Ele tem 10 anos de direito para fazer o reconhecimento por meio de uma revisão. Mas ele só pode exigir, pela prescrição, aquilo que lhe é devido nos últimos 5 anos, contados, né, da data em que deveriam ser pagas esses valores, né, para ver essas prestações vencidas que não foram pagas. E também, então, 5 anos, vai pegar 5 anos, os últimos 5 anos, né, dos valores que deveriam aí ter sido pagos e não foram. E também 5 anos é o prazo que ele tem para reaver quaisquer valores de restituições ou diferenças devidas pela Previdência. Se o contribuinte tem restituição a receber, ele tem 5 anos para exigir, para pleitear. Se ele tem também aqui alguma diferença, algum valor que ele recolheu a maior, que ele tem direito a receber, ele tem também 5 anos, tá? Se ele sofreu ali uma retenção numa nota fiscal e quer se aproveitar daquele crédito, 5 anos, tá bom? E 5 anos, né? Essa prescrição fala 5 anos da data em que os valores deveriam ter sido pagos, no caso de não terem sido pagos, ou no caso de haver quaisquer diferenças ou restituições devidas pela Previdência. Tranquilo? Aí no final diz aqui, ó, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes na forma do Código Civil. Bom, para o Código Civil, né, menores, incapazes e ausentes, contra eles aí não haverá este prazo prescricional de 5 anos, havendo regras próprias do direito civil para se aplicar ao caso. Tranquilo? Mais uma informação para vocês, vem comigo. Olha só, o que nós temos aqui? Temos prescrição referente a benefícios previdenciários. Mais uma regra de prescrição, e esta é própria sobre ações por acidente do trabalho. Então vejam, a prescrição no caso de acidente por trabalho. Olha o que diz a lei. As ações referentes às prestações por acidente do trabalho, então, quaisquer ações que sejam movidas referentes a prestações decorrentes de acidente por trabalho, elas prescrevem, portanto, é um prazo prescricional em 5 anos. Então, a prescrição da Previdência, relacionada aos benefícios previdenciários, ela é de 5 anos, tanto do slide anterior quanto desse slide. Desse slide, que são as prescrições referentes às prestações por acidente do trabalho, são 5 anos contados de quando? Primeira regra, do acidente. Isso se dele resultar morte, então, as ações para exigir as prestações decorrentes de um acidente do trabalho, ele é contado do acidente, se houver morte ou incapacidade temporária para o trabalho. Aquela que dá direito ao auxílio por incapacidade temporária. Verificada, claro, essa incapacidade pela perícia médica, que agora não é mais a cargo da Previdência, agora é a perícia médica federal, apesar do texto ainda no decreto estar assim. Temos hoje a perícia médica federal, é que cuida disso. Além disso, pessoal, também será 5 anos, no caso de prestações por acidente do trabalho, né, contados da data em que for reconhecida pela Previdência, veja, só quando for reconhecida a incapacidade permanente ou o agravamento das sequelas do acidente. Então vejam, se for, agora ficou fácil, né? Se for morte ou incapacidade temporária, os 5 anos para mover as ações referentes às prestações por acidente do trabalho, a prescrição de 5 anos conta-se, no caso de morte ou incapacidade temporária, do acidente. Já no caso de incapacidade permanente ou de agravamento das sequelas do acidente, os 5 anos são contados não do acidente, mas de quando reconhecida a incapacidade permanente pela Previdência ou de quando
for reconhecido pela Previdência o respectivo agravamento da sequela decorrente do acidente. Bora para mim aqui, vamos lá entender. Bom, então esta prescrição, ela se aplica também ao segurado que queira mover uma ação para receber prestações decorrentes de acidente do trabalho. Para receber as ações decorrentes de acidente do trabalho, a prescrição é de 5 anos. 5 anos contados de quando? Resposta: depende. Em caso de acidente do trabalho do qual decorra morte, 5 anos do acidente. Tá aqui. E se for um acidente do trabalho do qual decorra incapacidade permanente, incapacidade temporária, assim declarada pela Perícia Médica Federal. Então, se for morte ou incapacidade temporária, resposta: 5 anos do acidente. Mas, se não for morte nem incapacidade temporária, se deste acidente do trabalho dele decorrer uma incapacidade não temporária, mas permanente, ou um agravamento das sequelas do acidente, ora, é de quando elas foram reconhecidas pela Previdência. Então, acidente do trabalho do qual decorra morte, 5 anos do acidente. Acidente do trabalho do qual decorra incapacidade temporária, 5 anos do acidente. Agora, por outro lado, se for um acidente do trabalho do qual não decorra morte nem incapacidade temporária, mas sim uma incapacidade permanente, 5 anos de quando for reconhecida a incapacidade permanente pela Previdência. Ou, no caso desse acidente do trabalho, ter aí resultado agravamento em sequelas, né? Ter agravado sequelas com agravamento, 5 anos de quando for reconhecido o agravamento das sequelas decorrentes desse acidente do trabalho. Tranquilo? Então agora ficou fácil, né? Quando falamos de decadência e prescrição do custeio na parte relacionada às contribuições previdenciárias, tanto decadência e prescrição, tudo 5 anos. O que muda é o marco inicial. Quando falamos de decadência de benefícios, são 10 anos. E quando falamos de prescrição de benefícios, ou seja, é o prazo que eles terão direito de receber efetivamente, né, é 5 anos. Mesmo que tenham 10 anos para pedir, terão 5 anos para receber, tá certo? E aí, nós temos então as regras aqui de prescrição, 5 anos. E no caso de acidente do trabalho, 5 anos também. Então, grave o prazo, né, que é 5 anos para decadência e custeio, 5 anos para benefício e custeio, se é 10 anos para decadência e benefícios e 5 anos para prescrição referente aos benefícios. Gravou isso? Agora você precisa memorizar para cada caso, para cada situação, qual é o marco inicial, que é exatamente como vai cair na prova. Vai cair a situação para você identificar qual é o marco inicial. Ninguém tem que terminar este módulo agora com tudo isso memorizado, mas vocês sabem onde encontrar e o que memorizar. E isso é o mais importante para que vocês possam iniciar aí o seu processo de preparação, tá certo? E quando tivermos o nosso módulo na sequência, nosso módulo com exercícios, poderemos fixar ainda mais estes conceitos. Beleza? Bem, pessoal, finalizamos então neste momento o nosso módulo sobre prescrição, né, decorrente de ações por acidente do trabalho. Fechado? Então, vamos para o nosso próximo módulo. Forte abraço, até lá!